Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber do Udcast. Hoje nós vamos receber 4 pessoas sensacionais para a gente contar aqui uma história bem inspiradora de força, união, transformação social, coletivo As Joanas, vozes que inspiram. A gente vai se inspirar em muita situação aqui. Para quem ainda não conhece o coletivo As Joanas, ele é formado por mulheres incríveis, aqui também de Tatuí, usam a arte, o diálogo, a conscientização para combater a violência doméstica, em todas as suas formas. Claro, a gente não podia deixar de trazer essa história para cá e contar um pouquinho de cada um, compartilhar com vocês e gerar outras histórias, né? Bom, para contar essa trajetória toda, recebemos aqui todas essas mulheres lindas, né? A pioneira, enfermeira Elô Borges, né? Também temos a Rose, a Camila e a Sil, né? Elas vão se apresentar um pouquinho para nós. É um prazer tê-las aqui com a gente no Udcast, tá? Elô, quer falar um pouquinho? Bom, o prazer é nosso, né, Kleber? É uma Sim. delícia estar aqui no seu espaço. Agradecemos muito a você, ao João, por essa oportunidade, né? Sim. Não é sempre que a gente consegue mostrar um trabalho da forma que você propõe e do alcance que tem, né? Eu sou Elô Borges, já estive por aqui. Sim, né? já fizemos um bate-papo. Isso, eu sou enfermeira e trabalho com essas meninas incríveis. Rose. Gratidão pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Obrigado. Eu trabalho há 15 anos com cultura. Sou diretora de teatro, sou atriz. Faz parte do E conservatório. não, eu tenho um espaço, né? Ah, sim. De ensaio. E sou PLP, conheci a Elô, tive a oportunidade de conhecer a Elô, minha inspiração. E é isso, e essas meninas aí com quem a gente está toda semana junto, construindo, né? Para os nossos ouvintes, o que é o PLP? O PLP é um projeto, né? Sim. É um curso que dá a oportunidade da mulher fazer o curso e aprender sobre cidadania, saúde da mulher. E ela se torna multiplicadora desse conhecimento, né? Aí eu trouxe para cá, para Tatuí o curso, já há algum tempo, né? E nós todas nos conhecemos nesse PLP. A partir desse ponto. Promotoras legais Legal. populares. Muito bom. Camila. Oi, Kleber, bom dia. Não pode dar bom dia? Bom dia, boa tarde. Bom dia, Estamos boa noite. Não sei Estamos em qual aqui. momento nós estamos. Bom, querido, eu quero agradecer muito a oportunidade de conhecer você, conhecer o João. Sim. E Prazer. de sentir, né, de experienciar um espaço desse, né, um bate-papo num lugar tão gostoso. Descontraído. Descontraído, não é? Com gente linda, elegante, sincera. Sou Camila, moro em Boituva, sou gestora pública, sou PLP, também sou Ialorixá. E conheci essas mulheres incríveis através de Elô, que é uma grande parceira aí de vida, parceira de ideais também, né? Temos aí muitas coisas, muitas afinidades em comum. E faço parte desse grupo desde 2017. Nossa, bastante tempo. Sim, é um grupo que já tem uma trajetória, né? E a gente já tem condições, inclusive, de olhar para a nossa trajetória, para além de tudo. Começamos assim, agora estamos aqui. Sim, todo o movimento, todas as mudanças, né, do grupo, porque sim, o grupo ele vem mudando, ele vem crescendo, ele vem amadurecendo ao longo dos anos. Joanas, que começou em 2017, não é o mesmo grupo de agora. De hoje. De hoje, né? Sil. Oi, eu sou a Sildete, mas eu gosto que me chamem de Sil, porque Todo a mundo maioria chama não, de Sil. não lembram do nome. Para mim também é um prazer imenso, muito obrigada pela oportunidade de Obrigado a conhecer vocês. o trabalho de vocês, e isso é muito importante no mundo hoje com tantas, eu diria assim, as pessoas usando os meios de comunicação, né, e fazer isso usando de uma forma legal.
Sim. Porque a gente vê tantos desvios por aí que é legal quando as pessoas fazem das redes sociais um instrumento de passar mensagens boas e mostrar coisas legais que estão acontecendo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu também sou Joana, sou PLP desde 2019. Conheço a Elo já de outras oportunidades, mas a nossa amizade ficou mais forte a partir de 2019. Eu sou assistente social há 39 anos, sou servidora pública como assistente social, trabalho no CRAS. E a Joanas é uma oportunidade para a gente estar chegando também nesses espaços de coletivos também tanto do setor público como do setor privado, de escolas, e depois a gente vai conversar um Sim, pouquinho sobre a gente vai isso, falando um né? pouquinho de cada coisa. Então é isso, eu sou PLP também, como a gente já falou, né? A gente faz as Joanas, a gente gosta de cantar, já fiz muito tempo coral, já participei do coral da cidade por mais de 10 anos, eu gosto muito de cantar. E aí, além de tudo, a gente tem um grupo também de cuidadores, que a Elo coordena e a gente ajuda também. Ela é muito dinâmica nesse sentido, de estar pensando, né, o futuro e tudo mais. Então, espero que o nosso bate-papo seja bem legal. Ai, com certeza, já está sendo. Então, para você que está chegando ao nosso Dilcast, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aí o seu comentário, né, sobre o nosso bate-papo aqui hoje com as Joanas, ou qualquer um outro bate-papo que tenha. E a partir daí a gente vai construindo e fazendo novas entrevistas, proporcionando essa, como a Sil disse, essa troca de informações. Elo, como nasceu o coletivo As Joanas? Então, como as meninas já disseram, Kleber, a gente tem esse curso, PLP, ele não é exclusivo de Tatuí, ele existe em muitos lugares, em muitos países. Sim, não só no Brasil. Não. E o objetivo principal é formar uma rede de cidadania, solidariedade e direitos para as mulheres. Então, é um fortalecimento da mulher, né? O curso tem uma duração longa, extenso, ele tem 1 ano de duração. E aqui em Tatuí a gente começou a fazer, 2014, começamos a primeira turma do Certo. PLP. E sempre pensando que a gente teria que ter alguma coisa no final, ao término do curso, para que essas meninas se juntassem mesmo, e não fosse só mais um curso, acabou cada uma para o seu lado, né? Então surge a ideia de um grupo de teatro que juntasse as PLPs para seguir com suas mensagens para mulheres em geral. Então aí nasce o grupo As Joanas. Vocês sempre foram em 4? Não, já fomos em 9 meninas, né? Mas era um outro texto, um texto mais Outro longo, contexto, né? Outra época. e a gente foi adaptando, né, esse texto. Depois tivemos o tempo da pandemia, mudamos o trabalho, fizemos outra coisa que a gente pode falar para vocês depois. E hoje a gente tem esse formato com um objetivo. Nós participamos de grupos e reuniões de mulheres, aonde a gente entra como membro comum, né? Então é um teatro social. A gente senta e as pessoas não acham que isso é um espetáculo. E é muito legal, porque de Fala repente espetáculo, pensa aí, né? pensa que tem movimento, cenário, barulho, que tem... cenário, Não tem nada exatamente. disso, sabe? E as pessoas vão se envolvendo e falando conosco e dando um feedback muito legal. É bem bom. E essa empatia, essa coletividade toda, acredito que é espetacular, não? Na hora que vocês estão reunidos, então? Ah, é muito bom. É muito bom, porque nós não vamos falar o texto todo hoje, mas assim, cada trecho diretamente está ligado à vida de uma mulher que está sentada na plateia, uma mulher qualquer, comum, do dia a dia, e aí Até dela falar, nossa, olha aquilo ali foi está pra mim, falando de mim, falando de mim. isso é da minha vida.
sabe? Muita gente se emociona, né? Porque se identifica com esse texto. E a gente acha que a partir daí começa uma transformação. Da onde vem esse nome, As Joanas? É um Bom, nome forte. forte. Sabe, Kleber, todo mundo aqui, apaixonado por MPB. Aham. E nós temos uma paixão coletiva por Chico Buarque. Certo. Né? Chico Buarque tem uma música que chama-se Notícia de Jornal, que também a gente usou. Uhum. E num determinado trecho dessa música, ele fala de Joana. E em um determinado trecho da música, ele fala: a dor da gente não sai no jornal. E ele está falando da Joana. Uhum. Então, nós aproveitamos que a dor da gente não sai no jornal. Na época que tinha jornal, Sim, né? E, jornal impresso. Né? e nos apoderamos do nome. Então, é por isso que chamamos as Joanas. Quando vocês iniciaram, sem nome, sem nada. Aí, a partir daí, com as conversas, foi criando o nome. É a partir do primeiro texto, né? Nós fizemos a adaptação de um texto, aí o grupo era maior, e surgiu essa ideia porque falamos de dores, das dores invisíveis, das dores que não são retratadas e que não saem no jornal. E como nasce toda essa ideia inspiradora de fazer um roteiro, o script, adaptar. Deve ser bem É porque a gente é inspirador, né? metido, né, Kleber? É. Entendeu? Nós, com exceção da Rose, ninguém é de teatro, Uhum. né? A Sil passou por corais e tal, mas nós não somos. A gente gosta de escrever, gosta de falar e, acima de tudo, a gente tem um compromisso com a transformação da vida das mulheres. E é isso que faz com que a gente se arvore, né? O primeiro texto, que era um texto de Eva Sidrack, a Rose passou para mim: olha esse texto, que incrível. Transformamos esse texto em diálogos. Né? Pedimos autorização para ela Uhum. e fizemos diálogos. Daí surgiu a primeira versão das Joanas. Né? Tá. Eram 8 mulheres. Nessa época com 8. Depois nós fomos colocando mais texto, daí vamos criando em cima de acordo com os temas que aparecem, de acordo com os problemas vigentes. Então aparece, por exemplo, uma questão de feminicídio, Uhum. como aconteceu aqui. Que a gente teve um feminicídio, mais de um, óbvio, mas um que foi muito marcante para a gente escreve um texto sobre isso. Uhum. Então a gente vai colocando de acordo com o cotidiano, Certo. o que vai acontecendo com a vida da gente, mulher comum na cidade. Certo. Vai. Vou colocar para Camila agora. Como é desafiador fazer essa transformação? O que equilibra essa emoção e essa leveza para atingir esse público? Atingir aquela pessoa que, nossa, ela está ali, não foi aquele momento, né, é importante ela estar ali naquele momento, ela vai sair dali pelo menos mais pensativa, né? Na verdade, emoção, com certeza, mas leveza não, porque a gente fala de dor, né? E a dor pesa. E o processo das Joanas em si é um processo que, para ele existir e fazer sentido, ele tem muito da gente nesse processo. Muito das nossas histórias pessoais, né? Não são histórias de mulheres comuns, são as nossas histórias. Sim. Né? E a partir do momento que a gente tem dores em comum, a nossa conexão ela é cada vez maior, né? E quando a gente começa a dizer, olha, na minha infância eu sofri um preconceito, ou eu sofri algum tipo de abuso, e aí eu viro para minha companheira, para as minhas companheiras, e o olho brilha e lacrimeja, e aí vem aquela resposta: eu conheço essa dor. Eu já estive nesse lugar, ou ainda estou nesse lugar. Sim. Então, a transformação se dá aí, por essa conexão, através das nossas vulnerabilidades, através das nossas dores. Por isso que talvez a leveza não seja a palavra adequada, mas De repente você a ter conexão. aquela sensação Sim, leve, vamos dizer assim, de alguma forma você ir tocando naquele assunto.
A leveza, Kleber, ela chega com a ressignificação dessa dor. Isso. Aí sim. E ressignificar a dor tem muito a ver com falar dela, Uhum. sabe? Em dividir essa dor, diluir um pouco essa dor através das nossas falas e compartilhar isso, né? Através das histórias e olhar por olhar. A gente tem muito disso nas nossas apresentações. A gente se conecta mesmo pelo olhar. E como isso é potente, né? Como isso nos fortalece. Nos fortalece e também encoraja outras mulheres a ponto de compartilharem suas dores com mulheres que elas nunca viram na vida. Uhum. Entende? Sim. A gente não precisa se conhecer há muito tempo para a gente se conectar dessa forma. Então, eu acho que a grande transformação e a grande magia desse processo, se é que eu posso chamar de magia, é exatamente esse processo de conexão, de transformação. Perguntar para a Sil agora. Essa participação dos eventos, a gente tem aí, por exemplo, o Agosto Lilás, né? Uhum. Que acho que é um mês bem marcante para vocês, né? Teve já, assim, algum tipo de apresentação em escolas ou mesmo num teatro que vocês já realizaram, que focaram bastante esse tema? Então, além do Agosto Lilás, a gente já foi chamada, por exemplo, o grupo já foi chamado, nós já apresentamos nos 4 CRAS que tem aqui em Tatuí, Uhum. né? Então, nós somos em diversas regiões, né? O CRAS Sul, que pega mais o Santa Rita e toda aquela região ali, Certo. o CRAS Leste, que pega aqui a Doutor Laurindo e vai até pro bairro do Americana, Uhum. o CRAS Central, que pega mais aqui a parte do bairro da Santa Cruz, e Uhum. vai para o entorno. Então, nós já fizemos nos CRAS, já fizemos apresentação em outras cidades como Boituva, Cesário Lange, Câmara Municipal. Como a Elô falou, onde tem grupos de mulheres, as Joanas Está presente. é chamada não somente para meses temáticos, né, como Agosto de Lilás, mas de repente tem um evento que vai reunir várias mulheres, um grupo de mulheres, a gente é chamado a estar juntos, né, para passar essa mensagem. Já fomos em universidade, na Santa Bárbara, nós já apresentamos para universitários, e é muito interessante aquilo que a Camila comentou agora, o feedback desse povo, né, do povo que vem e fala, puxa vida, eu me identifiquei com isso. No CRAS foi muito legal. Porque sempre tem um. Mulheres que falam, eu me identifiquei com aquela personagem, olha, eu me identifiquei com a sua fala. Eu me emocionei porque eu também já fui explorada no trabalho, eu já fui bulida de alguma forma, já tive os meus direitos violados, já sofri abuso disso, já sofri. Porque a outra Joanas, né, que não é esse texto atual, ela fala de muitas violências, né, de muitas mulheres. Então, aquele texto tinha ainda mais afinidade ainda com outras realidades, ou com uma realidade mais dura, e como a Elô falou, mais invisível, que não conta a dor, não fala da dor, não tem nem para quem falar, né? Então, o resultado das apresentações, principalmente nas comunidades de CRAS, onde tem aquela população mais vulnerável, que acha que o seu problema não é um problema importante, porque, quem sou eu, né, diante de tanta coisa, aí elas se sentem assim, puxa vida, eu me senti representada, né? Eu senti que a minha história não é única, mas ela faz parte de muitas outras histórias, né? E eu acho que só uma colocação,
O que nos falta, talvez, né, para quando a gente vai nesses lugares, é a sequência, Uhum. né? É o Dá uma retomar a continuidade, né? continuidade, retomar naqueles grupos de mulheres, ou essas falas que vêm depois nos bastidores falar com a gente ainda não tem braço, né? A Elô quer, todo mundo quer, mas a gente não tem braço ainda para estar nesses lugares, retomar a discussão e fortalecer essas mulheres para que elas se sintam empoderadas, se sintam fortalecidas para passar para outras mulheres e até para fazer um trabalho de não seria a cura, mas como a Camila falou, de ressignificar toda essa situação que ela vive. A gente encontra hoje, por exemplo, mulheres ainda que estão em relações abusivas, que não conseguem sair dessa relação. Totalmente dependentes. E a gente sabe dessas mulheres, a gente tem essa consciência, e não é soberba, nem vaidade, nem ego da gente, mas é algo intrínseco de nós, enquanto trabalhadoras sociais, de ir ao encontro dessas mulheres e tentar mudar e fortalecê-las para que elas saiam ou integralmente ou parcialmente dessa situação de violência, né? Então, eu acho que essa nossa presença nesses lugares tão diversificados ajuda nisso, a abrir um sinal, levantar uma esperança Que seja um pequeno alerta, né? pequena. Uma luzinha ali vai acender. E por ser uma forma tão assim descontraída, não é elaborado como que nos fala, vamos fazer uma peça, vai ter cenário. Não, a gente senta em roda, uma em cada canto, o pessoal até se assusta, né, quando a gente começa, porque é uma forma meio que lúdica, meio que trabalhando com eles também têm uma participação nas canções que a gente coloca, então de repente eles falam, nossa, ela estava sentada do meu lado, nem vi que ela era, mas achava que era do grupo, era da gente, da comunidade ali. E é muito legal isso, porque vê que são pessoas. É a surpresa, né? E são mulheres comuns, como a Elô falou, aqui ninguém é profissional fora a Rose, né? Que é do campo artístico, fez teatro e tal. Nós não, nós somos realmente abusadas, né? Assim, de ser, no sentido assim, como a Elô falou, meio metidinhas, né? Para dar esse recado. E a gente faz de tudo para ser bom para todos nós, né? E para elas também. Até no nosso bate-papo, né, Lu? Você chegou a colocar essa situação. Muitas das vezes você consegue atingir determinada pessoa da plateia, mas determinado ponto é até meio frustrante, né? Quando você acha que você falou alguma coisa, mas aquela pessoa continua no casulo, né? Ela não sai dali, ela fica ali bem reclusa. Então, de repente, essa continuidade seria importante para essa pessoa começar a se soltar. E sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão se fechando cada vez mais. Sim. O pós-pandemia foi pior ainda. E aí, quando a gente tem um acolhimento, né? Quando no fim do espetáculo as pessoas vêm, te abraçam e falam, você falou de mim. E daí você fala, eu sei da tua dor. Sabe? E esse abraço é transformador, Cleber. Essa rede de apoio ela é muito importante, né? Aham. Não sei se a Silvia gostaria de falar um pouquinho, Elô, mas esse apoio, principalmente após essa apresentação que vocês fizeram e tudo, de procurar o CAPES, né? Ter esse redirecionamento. Muitas das vezes as pessoas não sabem, né? Sim. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Nós trabalhamos também na Justiça Restaurativa. Lá nós temos o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência. Então, também lá é um espaço onde, às vezes, migram mulheres que nos conheceram nessa situação e vão para lá para serem ouvidas, acolhidas. Tal. Não é toda a quantidade que a gente sabe que precisa, mas é um espaço aberto para ajudar nesse contexto. E, quem sabe,
mais para frente, nós não vamos sossegar quanto houver violência, quanto a gente souber de mulheres que sofrem. Importante estar sempre falando, né? Sim, Bom, aproveitando a Rose, então, que é dentro da área aí do teatro, dessa comunicação, tem um projeto de vocês antigo que é o Notícias de Jornal. É isso mesmo? Sim. Fala um pouquinho, como que ele vai tratar, como que nasceu essa ideia desse Notícias de Jornal? A Elo não fala, mas ela tem muitas ideias. Aham, eu sei. O projeto Notícia de Jornal nasceu num momento onde estávamos isoladas, né? Algumas na linha de frente, algumas isoladas. Nós, mulheres que fazemos esse trabalho, a gente não quer ficar parado. A gente quer contribuir, a gente quer ajudar. E Notícia de Jornal nasceu para que a gente fizesse esse trabalho dentro de casa, isolada. A Elo escrevia os textos, mandava para mim, e eu dirigia as meninas do coletivo, na época eram as 9, né? Dirigia pelo WhatsApp. E elas faziam a gravação, e depois a gente passava para alguém fazer a edição dos vídeos. Sabe? E a Elo escolheu o tema, todas as formas de violência, né? E foi muito bom, foi como a gente achou que poderia ajudar naquele momento, porque mulheres e crianças, naquele momento de isolamento, estavam em casa, muitas vezes com o seu agressor. Reclusas. Reclusas. E foi muito bom esse trabalho, foi muito legal. O que resultou em 13 vídeos, que fala de todas essas formas de violência. Vocês têm notícia, assim, de algum caso que a partir, né, de uma notícia de jornal, de um vídeo, ou mesmo de uma apresentação, essa pessoa tomou força e procurou seus direitos e para sair daquela situação, a maioria fica ali como se nada tivesse acontecido, eu dependo dele, né? Acredito que tem muita situação assim. O feedback que a gente recebe era através das mídias sociais, né? Porque eles estavam no Instagram e estavam no Facebook, esses vídeos. A cada semana a gente soltava um vídeo. Na época acho que a Elo pode a gente complementar. fez um grupo chamado Florescer, Sim. né? Que ouvia as mulheres, né? Então a gente estava, de alguma forma, sempre de plantão, para que, se o vídeo fosse um gatilho ou qualquer outro gatilho que aparecesse, a gente estava de plantão. E nosso grupo tinha psicóloga, tinha advogada, e a gente chegou sim a dar alguns encaminhamentos, mas tudo à distância. A gente não conseguia, na época, se aproximar das pessoas, né? Certo. Mas o Florescer trabalhou com força durante um tempo para ajudar mulheres nessas situações. Depois vocês deixam o link, a gente menciona, Aham. né, aqui na nossa descrição, quem quiser conhecer também, tomar conhecimento, né, de todo esse trabalho de vocês, Certo. também é uma forma da gente divulgar. Eu acho que é importante também só lembrar do aumento da violência doméstica durante a pandemia. Por isso que eu coloquei essa reclusão toda em casa. Exatamente. Né? Foi um aumento muito grande. E aí nós até nos perguntávamos, sempre existiu e isso não chegava até nós? Ou agora, por conta do isolamento, né, houve esse aumento? E a gente não teve a resposta. Mas, enfim, essa foi a maior necessidade para que notícias de jornal acontecesse de fato. Casos de feminicídio, violências, agressões, abusos, enfim. E isso foi gerando na gente um desconforto e uma sensação tão ruim que a gente pensou, a gente precisa realmente fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa. Na verdade, esse foi o nosso gatilho, né? Para que a notícia de jornal acontecesse. O pós-pandemia aí, como foi proteger, ao mesmo tempo fazer essa conscientização? Teve alguma coisa a mais que favoreceu? Tipo, terminou a pandemia, nós vamos usar determinado ponto que aconteceu, vamos usar isso para a gente fazer uma divulgação. Teve alguma coisa assim? Quer falar sobre vírus em mim? Que engatou um no outro, Engatou. Um veio abrir, Foi uma experiência extraordinária. Esse Aham. vídeo, ele é um
um trabalho coletivo também que perpassou as Joanas, porque tinha participantes do grupo Joanas, do coletivo Joanas, mas aí a gente abriu o leque para outras mulheres também que não eram Joanas, né? Que quisessem participar. E foi, a Elo teve essa ideia, né? O título foi um vírus em mim. Nós somos selecionados, né? Nós recebemos um subsídio para isso dentro de uma. Foi Edital, um edital municipal. Incentivo. Um incentivo, e aí a gente pôde, assim, porque é muito difícil fazer um trabalho, tudo voluntário, mas tem como você tem aqui todo esse aparato tecnológico, uma máquina, um pedestal. E aí nós conseguimos chamar um profissional para nos ajudar, para editar, para filmar, para ter um microfone de qualidade, para não sair eco, toda aquela coisa, para a gente. Os bastidores que são super importantes que E tá para assistindo resultar um ali. trabalho legal, porque não Aham. adianta você fazer aqueles depoimentos com barulho, com isso, com aquilo. E foi sensacional. Nós fizemos lá no Anfiteatro do Céu das Artes, lá, e chamou várias. Teve uma gama de várias experiências de mulheres diante da pandemia. Como que ela viveu a pandemia? Eu, por exemplo, eu vivi a pandemia trabalhando. Eu era coordenadora de CRAS na cidade de Jumirim, eu não parei um dia sequer. E então a gente fez toda, e tinha outras que era enfermeira, era chefe da unidade da Covid, outras teve que ficar isolada, mas o isolamento também causava toda aquela angústia, porque é aquela coisa, eu estou protegida, mas tem milhões de pessoas que não estão. Outras foram privadas, por exemplo, do seu sustento, trabalhavam e teve toda essa questão da renda diminuída. Mas foi um projeto muito bacana, porque, Kleber, a gente se esquece da pandemia muitas vezes. Quando a gente revê esse vídeo, a gente fala, pô, nós passamos por isso. Por tudo isso. Quando o vídeo é muito legal, porque ele inicia bem no lockdown, 16 de março de 2020. E a fala, na época da prefeita Maria José, falando disso, é algo que arrepia você, arrepia. Porque eu chegava de Jumirim, por exemplo, a cidade estava vazia. Era a mesma coisa que fosse um estado de guerra. Eu chegava assim, não tinha ninguém na rua. E então a gente precisa relembrar do que foi a pandemia. E a gente esquece, a gente acha que a pandemia, não, sobrevivemos, mas e quem não sobreviveu? E quem foi? E a todos os importância da história, percalços, né? e todos os percalços, como que o poder público lidou com aquilo, como que o governo federal, estadual e o próprio municipal lidou, como que nós, né, nós trabalhamos isso. Por exemplo, eu participei de um coletivo que ajudava com cestas básicas, que fazia, sabe, toda pontuando famílias com maior vulnerabilidade, sem contar, isso um trabalho fora do trabalho institucional, né, que era o CRAS, que se focou muito na questão da alimentação. Nunca o governo do estado distribuiu tanta cesta básica como distribuiu na época da pandemia, porque era o ponto forte, era a fome, era a diminuição de renda, era a inexistência de renda, tudo. Então, isso é importante. Esse trabalho que a gente fez, um vírus em mim, vale muito a pena. Ele está na página do museu, né? Do Museu Paulo Setúbal. Depois passem o link também. Já foi visualizado por bastante, centenas, né, de pessoas. E ele é comovente, porque ele faz com que a gente não se esqueça do que foi a pandemia. Como toda história, né? A história, ela tem os seus pontos
bons, seus pontos ruins, Sim, mas a gente tem que estar relembrando, a gente tem que Certo. estar passando, de repente, para não cair no mesmo erro, né? exatamente. Isso é muito importante. Bom, a Elô foi a pioneira, eu vou perguntar para a Elô agora também, né? E o futuro do coletivo As Joanas? Rapaz, eu vou te Que vem falar por aí. que se essas meninas derem corda, a gente não para. Existe um projeto para além dessa apresentação das Joanas que a gente faz, porque eu preciso te contar, esse processo de criação, ele não se dá de uma forma integral. Então, a cada tempo que elas estão ensaiando, vem um texto a mais. Então, ela nunca se acaba. Quanto tempo a gente está com esse projeto? 2 anos. 2 anos. Veio uma notícia, dali sai um trecho, né? Não para, entendeu? Uhum. Então, existe uma dificuldade, inclusive, de finalizar esse projeto, porque a gente está sempre alimentando, né? Essa é uma característica. Para além disso, está formigando aqui na minha cabeça a continuação do vírus em mim, que vai ser a justiça em mim, né? Uhum. Então, vem aí um novo documentário que a gente está começando a pensar sobre ele, Uhum. né? E temos vários projetos nesse sentido, porque as Joanas, elas não são apenas um grupo de teatro, pretensamente um grupo de teatro, né? Nós somos grupo de ação. Nós precisamos trabalhar, né? Então, de uma ideia nasce outra e puxa aqui, uma apresentação aqui. Sil esqueceu de falar que a gente se apresentou em São Paulo na Escola de Magistratura. Em São Paulo, Sim, fantástica apresentação. Então, sabe, Itapetininga também. Itapetininga, fomos para lá. Queremos falar nas escolas, É importante. queremos falar com meninas e meninos. É importante. A família hoje, principalmente essas crianças que estão em período escolar, é uma família que precisa de apoio. Sim, É nítido isso. sim. Então, vem aí bastante trabalho. Elas vão ter que me aguentar. Rose, eu gostaria de falar também um pouquinho desse futuro, alguma ideia que de repente que você tenha também que queira passar para as meninas. Olha, esse trabalho, ele é diferente de tudo que eu já fiz, Uhum. sabe? Eu conto sobre a mulher que eu represento aqui, que foi um texto da Elô. Eu me sinto capaz de acolher aquela mulher, sabe? Uhum. Lógico, é doloroso, porque a gente não queria, né? Estar passando por essa situação, estar fazendo esse enfrentamento, estar lutando pela não violência, né? Não deveria estarmos assim no século, né? Que estamos. Então, esse trabalho, eu quero que a Elô escreva, que a gente apresente, porque acho que para todos, é muito gratificante. Estar em ação, Uhum. fazer, sabe? Poder acolher. Eu acho que é isso. Eu quero que a Elô dê continuidade nas escritas e a gente possa apresentar quanto mais vezes. E realmente, tem lugares que desconhece a violência, que está sofrendo. Tem lugares, tem mulheres que não sabem. É o poder da comunicação, né? E eu A falo gente assim, tem que fazer chegar. e eu trabalho com teatro, as minhas peças são espetáculos que eu gosto muito, porque eu provoco, e eu falo que o teatro, ele tem o poder de transformação. Ele tem o poder de fazer pensar, fazer refletir. E quando a gente se encontra com essas mulheres e conta a história dessa mulher, e da mulher da Camila, da que a Sil representa, e elas se identificam, a gente coloca uma pulguinha e fala assim, gente, isso está acontecendo comigo. Então o teatro tem essa capacidade, tem esse poder. É uma ferramenta de comunicação. De comunicação e de fazer refletir e de mudar, né? Até pensamentos. E é isso que a gente quer. Eu
Eu tenho muito Pensamentos e carinho. posicionamentos. Posicionamentos, preconceitos, Sim. preconceitos, né? Uhum. E eu tenho muito carinho por esse trabalho. Eu quero, assim, 2026 entrar, a gente já ir para todos os bairros, para as escolas, para os CRAS, para onde tiver um coletivo de mulheres, para juntar na casa lá da senhorinha lá, juntar mulheres para a gente apresentar e depois, né, bater um papo, acolher. Uhum. Isso é, para mim, é gratificante estar fazendo essa ação. Abrir as mentes, né? Abrir as mentes e colocar... Reconhecer em mim, Isso. né? Reconhecer na Camila, reconhecer na Sildete. É isso. Camila, quer comentar alguma coisa? A Joanas tem uma característica bem interessante. A gente consegue entrar e sair dos lugares mais diversos. Desde a Escola Paulista de Magistratura até na garagem da senhora ali da periferia. Uhum. E essa fluidez de movimento é também uma grande ferramenta que a gente tem de alcance. De alcance para essas mulheres. Nem sempre a violência é nomeada. Muitas vezes, quando as mulheres nos assistem, elas conseguem nomear suas próprias violências. A normalização da violência, infelizmente, é muito comum. Uhum. Então, a gente também ouve... Vira muito, rotina. eu não sabia que isso era violência. É. Eu não sabia que quando ele quebrava meu celular, ele cometia uma violência patrimonial. Muitas das vezes, não sei, de repente a impressão que eu tenho, a violência é só aquela que vem de um ato físico. E não é, né? A violência nas palavras, na forma de um olhar, entendeu? Ela existe e Sim. muitas das pessoas acabam achando que não. Sim. Né? Então, o trabalho de vocês, eu acho que traz essa reflexão muito mais, né, presente ali, ativa, que ela vai despertar. Em algum lugar ela vai despertar. Nossa, eu já passei por uma situação dessa, só que eu não tinha pensado nisso. Exatamente, exatamente. E esse despertar é o primeiro passo para se buscar ajuda e sair de uma relação abusiva. A primeira violência que uma mulher sofre é a violência psicológica e emocional. Não necessariamente uma violência física, um tapa, um soco ou uma violência sexual, mas um primeiro abuso. É o falar mais alto, né? É um cala-boca, né? Você é um lixo. São as primeiras violências. O que adianta a gente trabalhar um setembro amarelo, né, uma saúde mental, se a gente não consegue identificar o ponto de origem daquilo? Exatamente. Né? Então, esse trabalho de vocês vai tocar aí, nesse ponto. E muitas das mulheres que nos assistem, por exemplo, no CRAS, né, principalmente, são mulheres que visitam esses espaços, ou mesmo CREAS, recorrentes de dores, de necessidades muito comuns, e muitas das vezes a origem dessas necessidades, dessas reclamações, desses desconfortos, vem da violência doméstica sofrida em casa. E ninguém sofre violência doméstica sozinho. Quando uma mulher sofre violência, a família toda está sofrendo. Sim. E aí a gente fala dos Para filhos. mudar o comportamento. Exatamente. A gente fala do entorno, a gente fala... São muitas pessoas envolvidas. Ninguém é violento sozinho. Eu gostaria, assim, de colocar um outro lado do grupo, que é o grupo que se ajuda. Durante a pandemia, e logo que eu conhecia as PLPs e fiz PLP, eu fui descobrindo uma certeza assim... Essas pessoas, essas mulheres, elas me ajudaram a passar pela pandemia, me ajudaram a passar por uma série de dificuldades, porque quando a gente se olha assim, a gente acha que a gente não tem problema. Quem tem problema é a mulher que está lá na periferia, sofrendo privações, vulnerabilidades, as violências, e que a gente não sofre violência, que a gente não tem
dificuldades, que a gente não tem problemas, que a gente tá sempre assim com esse sorriso no rosto, bem arrumada, atendendo as pessoas. Quando eu tô lá no CRAS, atendendo as pessoas, ouvindo e acolhendo e acompanhando e visitando, a gente tá numa situação que dá a impressão que nós somos intocáveis e as coisas não nos atingem. Uhum. E essas 3 mulheres, para mim, são o esteio daquilo que eu sou hoje. O que elas me ajudam, enquanto os meus conflitos pessoais também, é incrível, né? Então, Mas a força do grupo o vem daí, né? grupo, as Joanas, PLP, ele é um grupo que eu também acho que, assim como elas me ajudam, a gente também Uma troca. é uma troca, é um apoio comum quando uma não está bem. E nós temos liberdade, por exemplo, eu tenho liberdade de falar assim: Rose, você tá fumando demais, Rose. E ela continua fumando, mas eu tenho essa liberdade, porque nós somos pessoas, assim, amigas mesmo, para chegar. Ela me chegar e falar: Sil, você tá sendo grossa agora, ou tá sendo, sabe, muito dura. Ou a Elô, você é muito, muito boa com todo mundo aqui, tem que ser mais, pegar no pé, né? Então, esse lado do coletivo é um lado muito legal, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse esse coletivo, porque eu passei por muitas dificuldades emocionais, principalmente emocionais, e elas foram o meu suporte também. E aí isso se estende e perpassa a comunidade onde a gente está atuando, né? Então, tudo isso que já foi falado, eu não vou ser repetitiva, mas é o eco, né? Ecoa em todos esses espaços. E a gente também tem muita consciência de que nós estamos num lugar mais privilegiado do que aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou participando ali com a gente. E aí a angústia, né, de cada uma da gente é como ajudar, como acessar essas pessoas para que elas minimamente, não vá assim de ase, mas minimamente elas se percebam e saiam e se ajudem. Porque quando a gente fala de todas essas dores, a gente tem que pensar também que nós temos uma rede de apoio, temos SUS, temos CAPS, temos o CRAS, temos a JR, mas não é suficiente. Nós temos fila no atendimento psicológico, fila no atendimento psiquiátrico. Então, isso também é um desconforto nosso, porque todo atendimento ele vai requerer profissionais especializados. exatamente. Aí falta, você dá o atendimento, mas cadê aquele profissional? Sim. A demanda é muito grande. A gente desperta na mulher a consciência de que ela tem que... Aí vai lá no AB, tem fila. Vai na delegacia da mulher, qual profissional que tá lá? Quando tá, qual é o fluxo? Onde ela é encaminhada, qual a proteção que ela vai ter, o parceiro vai atrás, os filhos estarão protegidos. Isso é uma coisa que incomoda a gente, porque às vezes a gente não tem esse aparato, esse suporte que é necessário para aquela vítima sair do seu estado de violência, né? Então a gente também tem que estar muito assim... consciente de que a gente pode despertar um elefante, despertar um urso dentro da pessoa e ela se empoderar, e depois, o que ela vai... Então, tudo isso borbulha dentro da gente, e são desafios para 26, 27, 33, 35, 49. E assim vai.
dentro aí da Lei Maria da Penha, por exemplo, Sim. né? Tem várias situações que podem acontecer. Sim, Eu acredito que vocês têm vivências e mais vivências. muitas vivências. E a rede de apoio é a que mais é fragilizada, né? Mais frágil. Porque muitas vezes tem o profissional ali, mas ele não é qualificado, ele não passou por uma capacitação para dar apoio naquela situação. Uhum. A gente vê a rede bem próxima, assim. E quando a rede está um pouquinho mais distante, que a gente não tem muito acesso, a gente vê. Há reclamações no atendimento, no acolhimento. Mas, por outro lado, esses profissionais também não passaram por capacitação. Ou se passaram por aquele cursinho básico e aquela reciclagem. E A aquele... continuidade. Porque uma coisa importante, Kleber, o nosso desafio é quebrar o ciclo da violência. Uhum. É quebrar esse ciclo que é antropologicamente milenar. Né? Se for ver, são Sim. milênios de anos de violência. Né? E Certeza. quando a Elo fala do trabalho na escola, é ali que começa. Né? Porque o menino, eu até vi uma matéria um tempo atrás, de que o menino, a gente sabe disso, mas existe uma coisa muito hoje, principalmente com os meios sociais, dele ser induzido a ser o machista mesmo, Uhum. a ser o Sim. violento. Né? Então, principalmente o menino, como que a gente trabalha essa criança, esse menino e essa menina na pré-escola, né? No ensino fundamental. E as violências que já existem ali entre eles mesmos, né? Uhum. Então, tudo isso são desafios que o Coletivo Joanas tem e que JR tem, e nós, enquanto profissionais, individualmente, temos também, né? E são grandes os desafios. Mesmo através de uma brincadeira, né? De Muito. criança ali, uma criança tem o bullying, vem tudo Sim, junto. muito. Aí vem a família, um comentário de um tio, né? De Sim. um pai. E isso vai gerando situações e situações. Situações. Então, realmente, a comunicação, a divulgação, o trabalho de vocês, né? Uhum. E, claro, de toda a rede de apoio, isso é muito importante. Eu queria complementar a fala da Sil, que para além, muitas vezes, da falta de preparo de alguns profissionais, existe a sobrecarga, uma demanda desumana Uhum. para as mesmas pessoas atenderem, né, uma demanda que só Exato. aumenta, né? Também. Então, Situações completamente diferentes. completamente diferentes e adversas, né? E eu entendo que o Coletivo Joanas também está a serviço, a este serviço. Também é uma forma de ajuda. Porque a rede de apoio, para além das necessidades básicas, a gente podia até mencionar a pirâmide de Maslow, ela precisa de afeto. Uhum. E esse afeto, com a arte, com o teatro, ele é possível. A gente também consegue ajudar com informações, mas também com afeto. Uhum. Acho que é importante a gente pontuar isso. É muito difícil falar de dor e afeto. É muito difícil porque elas estão intrinsecamente ligadas. Porque se falar de dor de uma maneira grotesca, você não vai atingir aquela Você pessoa. não atinge. Não vai. Muito pelo contrário, de repente vai deixá-la mais, né, fechada ainda. Sim, Então tem que vir, né? A leveza, eu acho que cabe muito aí nesse ponto. Sim, Você do tem que afeto. saber tocar para aquela pessoa se despertar. e aí a gente pode falar do afeto verbo e substantivo, Uhum. porque tudo nos afeta. Sim. E nem tudo que nos afeta é positivo, pode ser Uhum. negativo também, Uhum. né? E aí a gente vai nesse movimento, a gente vai se colocando a serviço. Poesia complementar. Então eu ia complementar a fala da Sildete, né? A rede que acolhe a mulher, né? Porque para a mulher chegar até uma DDM, nossa, ela teve que superar, criar coragem, tá? E a pessoa que vai recebê-lo, que vai acolher, ela tem que estar muito preparada. Uhum. Porque ali, né? Ela tem que estar bem. Não, e a pessoa que vai acolhê-la,
Então, Que essa vai- é pessoa essa que vai pessoa. acolher tem que estar Porque bem. existem os julgamentos. 80% das mulheres que vão até a DDM, até a delegacia para fazer, né, o boletim de ocorrência do seu agressor, são mulheres que querem ferrar com os maridos. Eu entrei numa discussão, assim, essa pessoa não está preparada para acolher essa mulher. Uhum. Então, o julgamento que a mulher recebe, a partir do momento que ela vai fazer o registro do boletim de ocorrência, é terrível, né? E essa rede tem que estar preparada para acolher. Tem que ser uma mulher que tenha feito, no mínimo, um curso, uma Sensibilização. sensibilização para poder acolher aquela mulher. E para ela chegar até lá, ela passou. Não é um curso online que, Sim. né, vai dar todo esse know-how, né, e agora nós vamos atender e tá tudo resolvido. Não. Uhum. Né, são experiências, troca de Isso. experiências, de informações. Para ela não passar por mais uma violência. Mais uma violência. Que é brilhante. Exato. Muitas vezes Emocional, ela né? vem de um estado de violência Vai familiar, procurar um vai apoio. e passa por mais, E mais uma violência. chibatada. E é julgada. Sim, Dá pra gente falar um pouquinho aí, vocês se apresentarem um pouquinho, deixar uma palhinha aí do que a gente pode fazer daqui pra frente? Eu acho ótima essa ideia. Gosto muito da ideia de elas apresentarem uma fala e deixar todo mundo que vai ouvir falando: lembra que você ia Uhum. gravar toda a peça? Acho bem legal. E queria encerrar dizendo para você o seguinte: ninguém muda ninguém se não for pelo exemplo. Uhum. Então, quando elas trazem as situações que trouxeram e da forma que nos ajudamos, é porque entendemos todas que este exemplo de humanidade tem que partir de nós. Da gente para a gente primeiro e da gente para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que a gente consegue falar com outras mulheres porque temos umas às outras. E aqui eu faço um agradecimento pessoal a todas elas, porque sei que posso contar com cada uma e com todo mundo ao mesmo tempo, até para me chamar atenção, até para falar, será que é esse o caminho, né? Então, meu agradecimento, Kleber, a você, a essa possibilidade gigantesca que você nos dá e também a cada uma das minhas meninas. Vamos lá então, quem quer começar? Filha de mulher forte, dura como uma pedra, de pai bom, fraco e alcoólatra. Desde cedo aprendi a lidar com essa realidade. Os vizinhos chamavam minha mãe na porta para avisar que ele estava caído na esquina. Ela tinha vergonha. Eu não. Adorava meu pai, quase como um filho meu. No fundo, eu já sabia que não ia ter muita sorte na vida. Desde pequeno eu pensava nisso. Ia ter uma vidinha, mas nada de grandes coisas. Por isso, nem perdi meu tempo em sonhar. Eu até que tive uma infância feliz. Adorava brincar de escolinha. E eu era professora, claro. Tinha uma lousa bem pequenininha, onde eu passava lição para as minhas bonecas e para os meus irmãos. E ai de quem não fizesse a lição. Para poucas pessoas, eu contei que sofri abuso na infância. Contar para quê? Para ser julgada? Muita gente diz que eu tenho um jeito meio estranho de ser por conta disso. É triste viver assim. eu nasci no Nordeste. E lá eu passei a maior parte da minha vida. Conheci de perto a dureza da seca. São meses e meses e meses rezando, clamando pela chuva que não vem. E quando a seca chega, ela destrói tudo. Ela destrói a natureza, as plantações, os animais. Mas a seca também desidrata a nossa pele,
seca os nossos olhos, mata os nossos sonhos, os nossos ideais. A seca machuca. Somente quando eu vim aqui para São Paulo é que eu conheci a chuva de verdade. Não aquela meia dúzia de pingos que caíam por lá. Mas foi aqui também que eu conheci a tristeza das enchentes. Os rios sem vazão transbordam. E assim como a seca, a enchente também leva tudo aquilo que arduamente conseguimos conquistar ao longo da vida. E aí eu me coloco a pensar, será que tudo isso é vontade de Deus? Uhum. Ou se é ganância e prepotência do ser humano mesmo? Fico pensando nisso. Essa ciranda não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. E essa vida não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. Pra te dançar, ciranda, juntamos mão com mão, formamos uma roda, cantando essa canção. E essa dor não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. E essa luta não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. Muito bom. Ó. Bom, gente. Bom, sensacional essa apresentação, né? Eu achei demais. Lembrei de Vidas Secas. Olha, muito bom, muito bom. E essa importância, né, é aquilo que a gente mencionou, né? Trazer essa história, os registros, né? E vocês vão estar repassando isso de uma outra forma. Nossa, sensacional. E vamos fazer mais coisas aí. Com certeza, né? De modo geral, vocês já deixaram aí o recado? Alguém quer falar mais alguma coisa assim? Só Né? agradecer. Só agradecer, né? Com certeza, agradeço aqui vocês, né, por essa participação de vocês. Não sei, mas acho que a gente já deu aí bastante conteúdo para o pessoal comentar, né? Pedir um pouco mais. A gente quer mais, né? Super Essa obrigada, inspiração, essa inspiração ela é muito importante, né? Então, você que chegou até o final do nosso Jucast, não deixa aí de participar, de deixar seu comentário, de se inscrever no nosso canal, né? Seguir as redes de apoio aqui, a gente vai deixar toda a descrição aqui, os links, né? Os vídeos que a Rose comentou, a Camila também. Então a gente deixa os links aqui, comentem. De repente, a partir de um vídeo, né? Surge aí, de repente, né, algo inspirador para quem está nos assistindo, né, todos nós, como também para a gente fazer mais alguma coisa aqui para frente. Obrigado mais uma vez, Elô, Rose, Camila, Sil, tá? Foi muito bom esse momento e guardamos vocês aí até a próxima. Obrigada. Obrigado.